Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Senhor, conceda-me pelo Teu Espírito as virtudes e a atenção necessárias para bem ler a Sagrada Escritura. Dá-me luz para entender, coragem para obedecer e amor para adorar-te. Que essa leitura me aproxime de Ti e me torne santo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Em nome de Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amém. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e conduziu-os à parte, sozinhos, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e brancas em extremo, como a neve, como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés, que estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que sejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atônitos de medo. Formou-se uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é o meu filho caríssimo, ouvi-o. E olhando logo em volta, não viram mais ninguém com ele senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, senão quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E eles guardaram para si o segredo, investigando entre si o que queria dizer, quando tiver ressuscitado dos mortos. Depois lhe perguntaram: Por que dizem então os fariseus e os escribas que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: Elias, quando vier primeiro, reformará todas as coisas, e como está escrito acerca do Filho do Homem, terá de sofrer muito e será desprezado. Mas digo-vos que Elias já veio, e fizeram dele quanto quiseram, como está escrito dele. Quando chegou junto dos seus outros discípulos, viu uma grande multidão em volta deles, e os escribas disputando com eles. Logo todo o povo, ao ver Jesus, ficou surpreendido e temeroso, correndo ao seu encontro, o saudavam. Ele perguntou-lhes: Que estáis disputando entre vós? Respondeu um da multidão: Mestre, eu trouxe-te meu filho que está possuído. Onde quer que se apodera dele, laça-o por terra, e o menino espuma, e range com os dentes, e vai se definhando. Eu roguei a teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Ao que Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-o aqui. Então o trouxeram. Assim que viu Jesus, imediatamente o espírito imundo o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai dele: Há quanto tempo lhe sucede isto? Ele disse: Desde a infância, e o demônio tem-no lançado muitas vezes no fogo e na água para o matar. Porém tu, se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, dizendo com lágrimas: Sim, Senhor, eu creio. Auxilie a minha incredulidade. Jesus, vendo que o povo concorria em multidão, ameaçou o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito surdo e mudo, eu te mando, sai deste menino e não tornes a entrar nele. Então, dando um grande grito e agitando-o com violência, saiu dele. O menino ficou como morto, de sorte que muitos diziam: Está morto. Porém Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ergueu-se. Depois que entrou em casa, seus discípulos perguntaram-lhe em particular: Por que nós não podemos expulsar? Ele lhes disse: Essa caça de demônios não se pode fazer sair senão mediante a oração e o jejum. Partindo dali, atravessaram a Galiléia e não queria que ninguém o soubesse. Ia instruindo os seus discípulos e dizia-lhes:
o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles darão a morte. Ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não compreendiam essas palavras e temiam interrogá-lo. Nisso chegaram a Cafarnaum. Quando estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: sobre o que vieis vós discutindo pelo caminho? Eles, porém, calaram-se, porque no caminho tinham discutido entre si qual deles era o maior. E sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Então, tomando um menino, pô-lo no meio deles, e depois de o abraçar, disse-lhes: todo que recebe um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E todo que me receber a mim, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. Respondeu-lhe João, dizendo: mestre, vimos um que não anda conosco expulsar os demônios em teu nome, e nós o proibimos. E Jesus disse: não o proibais, porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome que possa logo dizer mal de mim. Porque quem não é contra vós, é por vós. E quem vos der um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. E quem escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe atassem a roda do pescoço a mó, que um asno faz girar, e que o lançassem ao mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares na vida eterna manco, do que tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te escandaliza, corta-o. Melhor é entrares na vida eterna coxo, do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu olho te escandaliza, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus sem um olho, do que tendo 2 seres lançados no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo, e toda vítima será salgada com sal. O sal é bom, porém, se ele se tornar insípido, com que haveis de temperar, tende sal em vós, e tende paz entre vós. Saindo dali, foi Jesus para os confins da Judéia, além do Jordão, e voltaram as multidões a juntar-se com ele. E de novo as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se os fariseus, perguntavam-lhe para o tentarem: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Mas ele respondeu: o que é que vos mandou Moisés? Responderam eles: Moisés permitiu escrever libelo de repúdio e separar-se. E Jesus disse-lhes: por causa da dureza de vossos corações é que ele vos deu esse mandamento. Porém, no princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 serão uma só carne. E assim já não são 2, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. E em casa, os seus discípulos interrogaram-no novamente sobre o mesmo assunto. Ele disse-lhes: qualquer que repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério. E apresentavam-lhe umas crianças para que as tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que os traziam. Ao ver isto, Jesus ficou muito desgostoso e disse-lhes: deixar vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E tomando-as em seus braços, impunha-lhes as mãos e as abençoava. E tendo saído para se pôr a caminho, veio um homem correndo e ajoelhando-se diante dele, suplicou-lhe: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, todas essas coisas tenho observado desde a minha juventude. Jesus,
pondo nele os olhos, mostrou-lhe afeto e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, entristecido por estas palavras, retirou-se de desgosto, porque tinha muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Quanto é difícil que entrem no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos assombravam-se das suas palavras. Mas Jesus de novo disse-lhes: Filhinhos, quanto é difícil entrarem no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais admirados, dizendo entre si: Quem pode então se salvar? E Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus, porque a Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Ao que Jesus respondeu: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai ou a mãe, ou os filhos, ou as terras, por causa de mim e do Evangelho, que não receba o centúplo, mesmo nessa vida, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, mesmo no meio das perseguições e no século futuro, a vida eterna. E muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos os primeiros. Ora, iam em viagem para subir a Jerusalém, e Jesus ia diante deles. Estavam admirados e seguiam-no com medo. Então, tomando novamente à parte os 12, começou a dizer-lhes as coisas que tinham de lhe acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas e aos anciãos. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão e lhe cuspirão e o açoitarão. E lhe tirarão a vida, e ao terceiro dia ressuscitará. Então aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas tudo o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis vós que eu vos conceda? Eles responderam: Concede-nos que, na tua glória, um de nós se sente à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse-lhes: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, ou ser batizados no batismo que eu hei de ser batizado? E eles responderam-lhe: Podemos. Jesus disse-lhes: Efetivamente, haveis de beber o cálice que eu vou beber, e haveis de ser batizados no mesmo batismo em que eu vou ser batizado. Mas quanto a estarem sentados à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim concedê-los a vós, mas será o lugar para aqueles a quem está preparado. E os 10 ouviram isso, começaram a indagar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os, disse-lhes: Vós sabeis que aqueles que são reconhecidos como chefe das nações as dominam, e que os seus príncipes têm poder sobre elas. Porém, entre vós não deve ser assim, mas o que quiser ser o maior será vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro será escravo de todos. Porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida para a redenção de muitos. Então chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó ele, os seus discípulos e grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ameaçavam-no muitos para que o se calasse. Mas ele cada vez gritava mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e mandou chamá-lo. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem confiança, levanta-te, ele te chama. Lançando fora sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? O cego respondeu-lhe: Mestre, que eu veja. Então disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante passou a ver, e depois foi seguindo-o pelo caminho.
Salmo 29. Salmo cântico para a dedicação da casa de Davi. Eu te glorificarei, Senhor, porque me recebeste e não me permitisse que os meus inimigos se alegrassem à minha custa. Senhor meu Deus, eu clamei a ti e tu me saraste. Senhor, tiraste do inferno a minha alma, puseste-me a salvo dos que descem a cova. Santos do Senhor, cantai-lhe hinos e celebrai a sua santa memória. Porque ele castiga-nos na sua ira e dá-nos a vida na sua benevolência. De tarde estaremos em lágrimas e de manhã em alegria. Eu disse na minha abundância, não serei jamais abalado. Senhor, em tua vontade me deste firmeza e prosperidade. Apartaste de mim o teu rosto, e eu fiquei conturbado. A ti, Senhor, clamarei, e ao meu Deus implorarei. Que utilidade tirarás do meu sangue quando eu descer à corrupção? Porventura o pó cantará os teus louvores, ou anunciará a tua verdade? O Senhor ouviu-me e compadeceu-se de mim. O Senhor fez-se meu protetor. Tu converteste o meu pranto em gozo. Tu rasgastes o meu pano de saco e me cercaste de alegria, para que a minha alma te cante e eu não tenha mais penas. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Essas foram as leituras de hoje. Evangelho de São Marcos, capítulo 9 e 10 e o Salmo 29. Agora fiquem com as imagens nos comentários acerca desses trechos. Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.